Fala, fogueteiro! Eu havia feito um vídeo legal aqui falando sobre um substituto do Cloud Coworking. E ele não somente é um substituto legal do Cloud Coworking, como ele também substitui o Cloud Code para a execução de tarefas agendadas. O que isso significa? Agora, a gente consegue utilizar uma inteligência artificial gratuita para poder deixar que o nosso computador faça qualquer coisa que a gente quiser. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo de um processo que eu tenho justamente para poder colocar uma ideia que está aqui na minha cabeça há um tempo, que é a criação de carrosséis 100% no automático, utilizando apenas inteligência artificial gratuita, com essa ferramenta que, assim, sinceramente, eu estou muito empolgado, é uma ferramenta muito boa. Você vai entender aqui tudo. Eu vou deixar aqui nos cards o primeiro vídeo, onde eu expliquei mais sobre, eu falei bastante sobre essa ferramenta, expliquei como que você instala. Então esse vídeo aqui a gente não vai instalar, até porque ele é uma continuação aí dele, que foi justamente o que vocês pediram lá nos comentários, que vocês queriam ver. Eu falei, olha, então eu vou trazer esse vídeo, por que não, na verdade? Se inscreve no canal se você gosta de assuntos sobre vibe coding, criação de aplicativos com inteligência artificial, inteligências artificiais gratuitas para você instalar aí e utilizar no seu negócio de forma ilimitada. O meu nome é Robson Oliveira, então bora pro vídeo que eu vou te mostrar aqui como que você faz. Para quem é fogueteiro raiz aqui do canal, sabe que eu trouxe aqui essa ferramenta, que é a iOne UI, uma ferramenta 100% gratuita de inteligência artificial, que pega algum provedor aí, algum modelo de inteligência artificial que você tiver no seu computador e vai servir de base para poder automatizar tudo que você quiser. Em princípio, ele serve para você substituir o Cloud Coworking. Então, no vídeo que eu estou deixando aqui nos cards, eu te ensino a instalar a ferramenta e como que você utiliza ela de uma forma prática através das conversações aqui, de forma bastante simples e direta. Essa é uma das funcionalidades. Opa, que da hora, Robson. Só que agora a gente quer ir além. A gente quer, de fato, automatizar um processo para poder aproveitar a parte agêntica dele, para que nós consigamos fazer uma coisa bem mais completa e uma coisa automática bem mais profunda e complexa, por exemplo, de forma 100% gratuita, que é como, por exemplo, funcionaria aí um Cloud Code com os squads. Para quem não sabe, squads basicamente são agentes de inteligência artificial que você programa ali, você coloca skills nele, você coloca toda uma série de comandos e ele vai servir como agente de fato para você ter o resultado que você precisa. Mas, Robson, e como que isso afeta a minha vida? Como que eu vou poder utilizar isso? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui, ó, agora as Scheduled Tasks para a gente criar automações reais oficiais de que é. Ele precisa que o computador esteja ligado. Se você colocar aqui no modo sempre ativo, ele vai basicamente impedir que o seu computador entre em modo de suspensão. Então, não é recomendável. É mais interessante que você coloque essas schedule tasks para funcionar no momento em que você sabe que ele vai estar aberto e, principalmente, no momento que você percebe que o seu computador vai estar ligado. Como é que funciona basicamente as schedule tasks? Você vem aqui nesse painel, então, beleza, você instalou o iOne UI, você instalou o UI, que o mineiro fala o item, você instalou também o OpenCode, então você tem um provedor poderoso para você fazer isso, tudo certo? Então, resumo da ópera. O que eu fiz aqui? Eu, como sou um criador de conteúdo, eu fiz aqui, ó, toda uma série de pedidos. Você observa que de fato funciona, então ele trouxe aí para mim esses resumos nos dias em que meu computador esteve ligado no horário que eu defini lá. Só que agora eu quero ir além. Eu não quero só que ele traga para mim, eu quero que ele faça algo automático no nível absolutamente complexo. Basicamente é assim. Eu vim aqui nele e perguntei o seguinte: você consegue fazer modificações no navegador? Por exemplo, entrar no meu navegador, fazer uma ação como se fosse uma pessoa de forma automática? Só para lembrar, eu deixei aqui nos cards o vídeo, lá eu explico que ele faz ações no computador como um todo, assim como o Cloud Coworking. Agora, esse nível de possibilidade aqui, nós já estamos falando em Cloud Code mesmo, ou seja, então ele é um substituto que pode ser testado aí para a gente ver até onde é possível ir. Então, ele colocou o seguinte, que ele não consegue interagir diretamente com a interface gráfica, né? Coisa que, por exemplo, você já conseguiria nas Schedule Tasks do Antigravity, tá? Só que, eu falei o seguinte, eu tenho um aplicativo, você irá abrir ele, preencher as informações sozinho e depois retornar o resultado para mim. Então, ele perguntou o que que é. Coloquei aqui um link network, porque ele já estava aberto. O meu aplicativo ele já estava aberto aqui no Antigravity, só para você entender. E aí eu tinha rodado aqui, ó, no meu terminal, um rundev para poder abrir ele. Então, de fato, eu abri esse aplicativo, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o meu aplicativo, tá? Desculpa a bagunça, mas é isso mesmo, é necessário. Ele é basicamente um aplicativo que ele cria carrosséis para eu postar, por exemplo, no meu perfil lá no Instagram, tá? E, obviamente, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu primeiro aplicativo Conhaque, que é justamente o meu curso onde eu vou ensinar você a fazer aplicativos como esse e de todos os tipos de aplicativo que você quiser para você conseguir, por exemplo, criar esse tipo de automação. Cara, olha que da hora. Basta você usar um pouquinho a sua cabeça para você falar, cara,
Dá para eu fazer uma coisa nesse nível. Então, se você quer criar os seus aplicativos, ter aí os seus próprios sistemas, ou mesmo para ganhar dinheiro monetizando na internet e até mesmo internacionalmente, o link vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Te espero lá, beleza? Eu preciso dar para ele todas as instruções necessárias para que ele consiga fazer isso. Então, qual que é a ideia? Ele vai pesquisar na internet os assuntos em alta. Depois ele vai pegar essas informações, ele vai compilar isso tudo num JSON, vou te mostrar o que é isso. E por fim, ele mesmo trazer esse JSON para cá, para colocar aqui dentro do meu aplicativo, que foi um aplicativo que eu criei com inteligência artificial para fazer isso. E no fim, ele vai trazer um resultado final, que são justamente os slides. No fim das contas, a gente vai ter esses slides aqui. Só que aí eu coloquei algumas travas de segurança e, em princípio, a gente vai primeiro de tudo testar. O que eu preciso, principalmente, é justamente o JSON, porque aí, pelo menos ele fazendo o JSON, eu já consigo colocar aqui. Só que eu quero ir além e fazer isso tudo automático. Então, nesse fluxo, eu vou pegar toda a inteligência que ele tem de lá, pesquisar as informações, como você viu que ele consegue fazer. Depois ele vai lá na internet pesquisar qualquer imagem. Depois ele vai ele mesmo abrir o aplicativo, tá? Ele vai rodar o npm rundev para abrir esse aplicativo. E no fim, ele mesmo vai baixar para mim esses slides para eu só, literalmente, acordei, abri aqui, coloquei ele para rodar. Ele vai ter, então, para mim, um carrossel 100% automático, com inteligência artificial gratuita do zero, sem eu ter que tocar nisso aqui. Então, a ideia é fazer justamente isso para eu ter. O trabalho ele pode não ficar perfeito, então é por isso que eu coloquei algumas travas de segurança. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, para ele salvar alguns modelos e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos agora para o processo que funciona da seguinte forma. Você precisa ter um prompt muito bem estruturado. Então, basicamente, eu venho aqui no meu Ion UI, Schedule Tasks, New Task. Agora, o nome que eu vou dar para isso aqui vai ser o seguinte, carrossel automático, descrição. Carrossel automático. O agente, nesse caso, eu vou selecionar justamente o OpenCode, que é o meu agente principal. Aqui, ó, nós também temos outros agentes, que se você quiser que eu fale sobre eles, você vai ter que fazer um vídeo aqui que eu estou querendo realmente falar sobre esses agentes. Como eu falei para vocês, isso aqui vai ser uma série de vídeos sobre essa ferramenta que eu acho que vale muito a pena. Então, nós vamos colocar aqui OpenCode, e aí, New Conversation, tá? Agora tem um prompt. O prompt ele precisa estar muito bem estruturado. Então, vou colocar aqui. E o meu prompt, ele é um prompt bem longo, onde eu pedi a ajuda do Gemini para que a gente montasse esse prompt de uma forma inteligente. Então, sua identidade, você é um engenheiro de IA e por aí vai, tá? Eu não vou ler tudo aqui, mas basicamente qual que é a lógica desse prompt? Esse prompt ele tem que abarcar todas as características, você não pode deixar nenhuma lacuna. Ele tem que ter todas as necessidades que ele vai ter que cumprir para que ele consiga designar para cada agente, você vai fazer isso. O agente de inteligência artificial de pesquisa vai fazer isso. O agente que vai mexer com a parte da copy vai fazer isso. O cara que vai planejar e vai resolver isso. O cara que vai... Tudo isso são agentes trabalhando em paralelo, porque ele tem toda essa capacidade de agente do Cloud Code que a gente gosta e que vai justamente ter essa possibilidade, tá? Da gente fazer aí o nosso carrossel. E aí, a frequência, eu vou colocar aqui para ser diário, talvez diário, seja interessante que eu vou todo dia ter carrossel aí para postar. Caso, por exemplo, daqui a pouco eu percebo que os temas estão se repetindo, que ele está falando demais, ou que ele não está trazendo um resultado satisfatório, aí eu preciso ir mexendo aqui até eu ter o resultado que eu preciso. Como agora são 5h10, eu vou colocar aqui para ele rodar às 17h15, porque aí já vai ficar bem próximo do horário que a gente está, que aí eu vou conseguir testar isso ao vivo e a cores com vocês, meus queridos. Eu tenho também que colocar no final das contas aqui, ó, uma pasta, tá? Então, eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho. Na verdade, já tem uma pasta aqui. Deixa eu criar uma pasta nova. Adendo importante, o nome da pasta, você não pode ter espaço. O nome da pasta, ele tem que estar com ou o underline ou com um tracinho. Seleciona a pasta. Quando ele estiver aqui como active, significa que está funcionando. Se ele tentar fazer isso e falhar, ele vai dar como um failed. Aí você tem que entrar, visualizar, entender o que aconteceu para você ativar novamente. Porque pode ser que ele tente fazer o processo de errado, ele mesmo vai te avisar aqui. Olha só que da hora, galera. Olha só, tem um detalhe aqui que eu percebi aqui, que ele vai pedir autorização. Então, ele abriu, né, o início do processo aqui. Como a gente está falando de uma diretoria externa, eu falei diretoria porque ele coloca external directory. Ele basicamente precisa pegar alguma informação externa, ele não tem autorização direta. Eu só cometi um erro, que foi não pedir para ele agir automaticamente, tá? Para ele fazer tudo automaticamente. Mas olha que interessante, ele trouxe aqui para mim então um resultado e ficou um resultado muito interessante.
Ele basicamente trouxe as últimas notícias de IA, fez para mim um modelo com 8 slides, exatamente como eu pedi, e ele colocou para mim dentro da pasta. Vou mostrar para vocês. Aqui então está, ele trouxe para mim no arquivo zip, aí eu descompactei aqui e vou lá, aqui está o slide. Ele não está exatamente como eu queria, mas funcionou. Aí ele trouxe então aqui para mim, só que aí o que eu vou pedir depois? Eu vou estruturar o prompt para que ele fique um prompt um pouco mais linear, para que ele fique um prompt um pouco mais direto ou um pouco mais palatável. Até então ele trouxe de fato o que eu pedi, colocou inclusive com as tags. Então você tem a tag, você tem os textos. O carrossel está literalmente criado sem eu ter que mover um músculo, claro, né? Enfim, depois que eu já tiver implementado aqui. Então tudo que eu preciso agora é melhorar prompt, é resolver prompt. O problema agora todo é prompt. Então, de fato, ele criou aí, olha que da hora, tá? Então agora que é o quê? Melhorar prompt. Resolver aqui alguns gargalos que eu percebi no processo. Quando você vem aqui em Schedule Tasks, você consegue perceber que ele tem aqui pra gente, ó, o histórico. Então dá para você entender exatamente os pontos que você errou para justamente você melhorar. Mas só isso aqui, vale ou não vale seu like e sua inscrição aqui no canal, hein? Então, diante disso agora, o que falta para mim? Vir aqui, melhorar o prompt, resolver toda a questão relacionada com esse prompt para deixar ele redondo e principalmente observar nos próximos dias como que ele tem se comportado, se ele tem trazido resultados aí ainda melhores. Conta para mim se você pretende utilizar. E obviamente eu vou deixar aqui embaixo o meu link do meu curso, meu primeiro aplicativo Cunhaque. E claro, eu vou deixar aqui, ó, os dois vídeos relacionados. O primeiro vídeo falando sobre a ferramenta e o segundo vídeo sobre como você instala o OpenCode para que você tenha o panorama completo e consiga fazer as suas automações aí 100% de graça. Então, até o próximo vídeo e olha o foguete!